Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Tenhamos cuidado com os inimigos que nos cercam. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 30. Mas antes nós vamos rezar. Nós vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que tenhamos sabedoria diante da palavra professada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria e discernimento diante da palavra professada, que tenhamos a coragem necessária para colocar em prática aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, podem acompanhar comigo, repito, o Evangelho, São Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, semeastes boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, Jesus continua ensinando o seu povo, continua ensinando os seus discípulos por intermédio de parábolas. Como nós já refletimos aqui em outros vídeos, as parábolas é uma forma de linguagem que Jesus tem para poder falar diretamente ao coração do povo, de uma maneira que eles pudessem realmente compreender a mensagem que ele queria transmitir. Jesus vai associando a vida cotidiana do povo com tudo aquilo que ele almeja que o povo compreendesse sobre o reino de Deus. E nesse Evangelho nós precisamos nos atentar para aquela mensagem central que Jesus quer transmitir ao nosso coração. O que Jesus está chamando a atenção do povo e também de cada um de nós nos dias de hoje é, sobretudo, a presença deste inimigo no meio de nós. Sim, apesar de nós termos uma vida de oração, apesar de nós estarmos verdadeiramente desejosos de nos alinharmos aos ensinamentos de Cristo, de ter uma vida reta, ordenada, apesar desse nosso desejo, apesar dessa nossa vontade, haverá sempre algumas pessoas, haverá sempre espíritos ruins
a nos cercar. E isso é uma grande realidade, e uma realidade espiritual. Nós vivemos um grande combate. Desde a queda dos anjos no paraíso, desde a queda dos anjos, aliás, do céu, nós percebemos que a presença desses espíritos ruins tentam de alguma maneira plantar em nosso coração aquilo que nos separa, aquilo que nos divide do amor de Deus. Por isso que a vigilância, o cuidado, precisa estar muito presente na vida de cada um de nós. Jesus sempre nos dizia: orai e vigiai. A oração é super importante e fundamental, aliás, em todo esse processo. Mas não apenas a oração, também a vigilância. Porque este inimigo, podemos chamar assim, esses espíritos ruins que nos cercam, eles têm um único objetivo, o objetivo de perder a nossa alma, o objetivo de nos desviar do amor de Jesus, de nos desviar dos ensinamentos que Jesus deixou a cada um de nós. E é por isso que nós precisamos, dentro desta vigilância, evitar muitas situações que podem nos levar a cair em pecado. E para que nós possamos evitar todas essas situações, é preciso que nós tenhamos a consciência das nossas limitações, das nossas imperfeições humanas, das nossas fragilidades. Porque só assim, diante dessa consciência da nossa pequenez, é que nós teremos a humildade necessária para evitar muitas situações. Por quê? Porque nós sabemos que ainda somos seres em construção, que ainda nós não estamos prontos, que ainda nós estamos numa caminhada que vai exigir de nós muito sacrifício, que vai exigir de nós muita disposição ao bom entendimento, muita disposição à oração e, paralelamente a todo esse nosso bem-querer, haverá também aqueles que tentarão nos desviar. E é por isso que Jesus, através da parábola do joio e do trigo, ele vai permitir, inclusive, que o joio cresça junto com o trigo, com a boa semente. A boa semente crescendo junto com a má semente. E no final de tudo, na hora da colheita, ele haverá de separar. E por que que Deus permite, muitas das vezes, que esse mal se faça presente em nossa vida? Por que que Deus não arranca o joio de uma vez de nossa vida? Não arranca o mal de toda a nossa vida de uma vez por todas? Esse é um questionamento que muitas das vezes nós fazemos. Mas Deus, na sua sabedoria, na plenitude do seu conhecimento, um conhecimento que está fora do tempo, Ele sabe de todas as coisas, sabe de todas as nossas necessidades. E muitas das vezes Ele vai permitir que esse joio cresça em nós, que esta semente ruim esteja presente em nossa vida, muitas das vezes para que nós possamos aprender com o mal. Muitas das vezes Deus permite o mal para dele retirar um bem ainda maior. Isso faz parte da misericórdia de Deus, para que nós não nos esqueçamos que nós possuímos um Deus todo-poderoso e todo amoroso e misericordioso, o qual nós precisamos recorrer sempre. E como é que nós vamos recorrer a Deus sempre? Quando nós ainda, durante esse nosso caminhar, passarmos por momentos difíceis, nós não correremos o risco de esquecer desta presença amorosa de Deus, de que nós necessitamos nos conectar com Ele diariamente, sob pena desse sofrimento se perpetuar. E se perpetuar é, obviamente, por toda a eternidade. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, abramos o nosso coração ao Santo Evangelho do dia de hoje.
onde uma boa semente ela é plantada em nosso coração. Porém, há um inimigo que nos cerca, que nos rodeia e que deseja plantar também uma má semente, que deseja também plantar coisas ruins em nosso coração, que deseja plantar em nosso coração sentimentos de egoísmo, sentimentos de vaidade, de soberba, que faz com que muitas das vezes nós trilhemos um caminho equivocado. Por isso a necessidade da vigilância constante, estarmos sempre atentos, que apesar de estarmos cercados por muitos espíritos bons, por muitos anjos de Deus, existem também aqueles anjos decaídos que ficam esperando apenas um deslize, que ficam esperando apenas uma desatenção, uma falta de cuidado da nossa parte em relação à nossa fraqueza, para que Ele dê o bote, para nos perder. Por isso, estejamos atentos e vigilantes. Estejamos atentos e vigilantes e aproveitemos toda a situação difícil que nós estivermos passando, todo eventual mal o qual formos acometidos, para aprender, para entender que em todas as situações de nossas vidas, sejam boas ou ruins, Deus tem uma mensagem para nós. Deus tem uma mensagem de amor, uma mensagem de conversão, de realinhamento, para que possamos refazer toda a nossa amizade que um dia foi perdida, mas que possamos recuperá-la junto a Deus. Porque só assim, no final de tudo, no tempo da colheita, nós possamos ser essa boa semente que Jesus vai separar para Ele, que Deus vai acolher no seu reinado. Que nós possamos ter essa consciência e esse desejo de viver bem os ensinamentos de Deus, sempre numa vida de oração e vigilância. Amém? Muito obrigado por esse momento de partilha, por esse momento de reflexão, onde nós chamamos a atenção para o cuidado, para a vigilância que precisamos ter em relação a tudo que nos cerca, não perdendo o foco de Jesus. Se essa mensagem foi de alguma maneira importante para você, deixe o seu comentário, deixe aí o seu amém, se o assim seja, para que nós possamos impulsionar esse vídeo a outras pessoas e chamar a atenção também delas com relação a esse cuidado que nós precisamos ter durante todo o nosso caminhar. Porque, como repito, no mesmo momento, ao mesmo tempo que estamos rodeados de anjos de Deus, também estamos rodeados de espíritos ruins que querem nos perder. Vivamos bem esse combate, combatemos, como São Paulo, o bom combate, para que no final a coroa da justiça esteja a nosso dispor. Amém? Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.